E falando em enganar, eu vou conversar com um especialista em fraudes, Arnaldo Ferreira dos Santos. O livro está aqui, Arnaldo Ferreira dos Santos. Esse F aqui podia ser de fraudes também, né? Também, com Arnaldo certeza. F. dos Santos. E Prevenção a Fraudes e Golpes, editora Insular. Você chegou a trabalhar oficialmente como encontrador de fraudes ou não? Para a polícia ou para alguma agência do governo? Eu sou perito criminal e atuo nessa área há 36 anos. Então, na verdade, isso é uma experiência de longos anos em vários segmentos. Segmento bancário, comércio, em áreas de auditoria, inspetoria, controles internos, enfim. Mas o curioso, Jô, é que nessa área, lamentavelmente, 86% das fraudes necessariamente não ocorre por habilidade do falsário, e sim decorrente da ingenuidade, boa-fé, julgamento pela aparência. Aliás, eu brinco muito, e a gente tem um momento ali que fala de tipos de golpes. Achadinho, bilhete premiado, Toxinha, Boa Noite Cinderela, o golpe do Severino, o golpe do Dormonide, o golpe do carro zero, o golpe do anúncio de emprego, golpe do falso site, enfim. E, aliás, se eu estou na delegacia, chega uma vítima de um desses vários golpes, eu mando prender a vítima. Por quê? Para deixar de ser burra. Não, mas espera aí. Mas se for prender gente por me burrice... perdoe, mas aí o camarada diz, mas eu tenho um amigo, um parente, um conhecido que já caiu nesse golpe. Foi burro. Mas eu já caí nesse golpe. Foi descuido, foi distração, foi ingenuidade, enfim. Né? Você nunca caiu em golpe nenhum? Na verdade, eu inclusive... Fala a verdade. Não, devia estar preso. Não. Eu tenho, inclusive, recentemente no meu celular uma mensagem dando conta de que acabo de ganhar um Celta, um carro zero, isso e aquilo, e ligue para número tal. O que é comum e é lamentável, Jô, porque as pessoas... Você não ligou? Não. Isso foi verdade. Perdi o carro. É que 99%, na verdade, essas situações, em sendo verdadeira, elas não ocorrem por essa via. Com certeza não. Mas como é que é esse, por exemplo, do Celta, do carro? Essas ligações, elas têm origem de presídios. É muito frequente, e certamente quem nos ouve, muita gente já recebeu ligações, eventualmente dando conta de que é de uma operadora de telefone, da Receita Federal, de uma associação comercial, coisas do tipo, de um canal de TV dando conta de que você acaba de ser premiado, ganhou isso, ganhou aquilo. E as pessoas, de forma iludida, vão comprar cartões telefônicos, raspar e eventualmente abastecer e suprir telefones que normalmente estão em presídios. Sim, mas suprir como assim? A partir da hora que você, para receber o carro, você tem que comprar X valor em telefone, em cartões, na medida que você raspa e informa esse número, você está abastecendo um celular. E normalmente são celulares em presídios. Sim, mas abastecendo de que forma? Você está carregando esse telefone. Carregando? De crédito. São pré-pagos, telefones pré-pagos. E esses créditos vão ser objeto de extorsões via telefone. Aquelas extorsões diversas que ocorrem em horários dos mais diferentes. Sem falar naquela coisa assim de ligar e dizer assim, sua filha foi sequestrada, tem que pagar tanto. E quem recebe a ligação, normalmente na madrugada, partindo de que a pessoa levanta, mas não acorda, então ela está no telefone, numa reação natural, a primeira coisa que ela diz, fulana, e quando diz o nome, é exatamente o que o outro lado quer, porque às vezes ele nem tem o nome. E aí ele faz essa abordagem, tô com a fulana aqui, isso e aquilo, e de forma até agressiva. A Anne Porlan, que é a minha queridíssima produtora aqui do programa, estava saindo na missa. Aliás, estava na missa, tocou o celular, ela saiu para atender e falou, quem é, o que é? E do outro lado uma moça gritava, mamãe, pelo amor de Deus, socorro. Mamãe, tô aqui, mamãe, eles querem dinheiro. Tipo, quem que te pegaram? Aí ela bateu uma luz, ela falou um nome trocado. Mas quem está falando? É a Margarida? Mamãe, sou eu, Margarida nada, filha da puta, e pá! Bateu o telefone, louca de ódio. Essa é a estratégia recomendável, você usar uma informação falsa para checar se de fato é procedente. Pode haver coincidências, e normalmente ocorre, eventualmente teu filho, tua filha está na balada, embora com telefone, mas porém desligado, coisas do tipo.
Então, por coincidência, você recebe um telefonema desse e teu filho ou tua filha eventualmente não está do lado. E há situações em que as pessoas recebem ligações, eventualmente se dizendo ser de uma operadora, e olha, nós detectamos que o teu telefone tenha sido clonado, por favor, desligue teu telefone por algumas horas para que a gente possa fazer uma checagem. E a pessoa desliga o telefone. Então, simultaneamente, a pessoa desliga o telefone, é ligado para alguém para fazer extorsão, dando conta de que ela foi sequestrada. E aí, simultaneamente, vão ligar para a pessoa, naturalmente o telefone não atende, foi desligado. Então, são várias formas, meios e artimanhas. Na internet também é um negócio dizendo, aqui é do banco, tal, sua conta tem que ser... Isto não existe, banco, receita, órgão nenhum manda por internet. Os trojans, cavalos de Troia... Inclusive, a gente tem um capítulo que fala sobre o uso da internet. E algumas recomendações básicas, essenciais, na medida de que você, usuário do home bank, por alguma razão, está fora do seu domicílio, enfim, a primeira vez que acessar, propositadamente, entre com a senha errada. Ou seja, propositadamente você entra com a senha errada. Na medida que o sistema acusa a senha errada, você já tem a segurança de que você está realmente no teu site, no teu banco. Porque ele não tem a referência. Entrou com a senha errada, o banco informa, sua senha está errada. Precisa entrar com a certa? Se é um falso site, você entra com a senha correta, ele automaticamente captura a sua senha e a partir dali pode haver situações das mais diversas. E ele captura também a senha errada? Captura a senha errada, mas não consegue nada com mas isso. Nesse caso você tem pelo menos uma ameaça de estar acessando um falso site. Agora, e aí o espião de teclado tem alguns softwarezinhos que podem capturar essas informações. Você falou que devia prender por burrice as vítimas. Algumas vítimas são quase cúmplices, né? Ô Jô, tem que participar elas decorrem muito dessa agilidade, dessa boa-fé, e eu até tenho aqui uma situação. Vamos ver aqui essas coisas que você trouxe. De certa forma, isso aqui ilustra as pessoas que são vítimas de golpe. É o olho grande, é a ganância. Ô Jô, o que faz com que alguém compre um carro cujo valor de mercado ele pague 15, 20, 30% abaixo do valor de mercado, se não pelo olho grande, pela ganância, pela perspectiva de ganhar dinheiro fácil. Recentemente, aqui em São Paulo, autorizado por um banco, eu abri conta em 3 agências bancárias, autorizado pela instituição, e em todas elas utilizando documentação falsa. E aí vem um fato: o comércio, de modo geral, tem pago essa conta. Os bancos, no que diz respeito à seletividade, colocam a competitividade no mercado, eles baixam um pouco a seletividade, o grau de exigência no processo. E colocam no conta corrente estagiários para abrirem conta. E aí começa o problema, porque essas pessoas estão de passagem, sem orientação. Para você ter uma ideia, eu tenho 125 identidades. Isso me permite abrir conta em vários bancos, com documentos fraudados, e a partir daí eu recebo o talão de cheque. Mas agora, depois de vir ao programa, vai ser mais complicado. Com certeza vai ser. Estava lá no programa, né? Chama a polícia. Olha aqui. E são identidades de todos os estados do Brasil. Mas bate aqui, por exemplo, os números batem? Não, aí tem todo tipo de falsificação. Ô Jô, eu queria olhar o outro lado da carteira, virei. Ela está frente e versa aí. Recentemente, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, eu fiz uma matéria para um canal de TV, circulando em 6 endereços diferentes, comprando o chamado kit fraude. E com uma surpresa, Jô, em um dos 6 endereços, a documentação absolutamente autêntica. Ué, como exatamente, assim? Emitida por quem de direito. Quando periciamos, que eu sou perito criminal, e quando periciamos essa documentação, se constatou que tratava-se de documento verdadeiro, ou seja, de novo, emitido por quem de direito. Mas peraí, por exemplo, no banco, como é que o cara, se você chega com um documento desse, como é que a pessoa sabe, o bancário sabe que é falso? Ô Jô, há casos curiosos, por exemplo, quando você imagina que eu, a partir de uma identidade de alguém da plateia, uma pessoa de pouca idade, eu eventualmente roubei, punguei, de alguma forma eu tenho acesso a esse documento. A fraude mais comum é chamado janelamento, ou seja, a substituição da foto. Sim. Então, eu, de posse de uma carteira de identidade de uma pessoa de pouca idade, naturalmente vou colocar minha foto enquanto falsário. Basta que qualquer estabelecimento, ao receber esse documento de identidade, estabeleça uma cronologia entre data de emissão e data de nascimento. Eu tenho identidade nessas várias aí, que eu tenho 185 anos. Está bem conservado. E com 140 parei de tomar formol. Quer dizer, então, é uma situação que... Mas, às vezes, a pessoa
Mas é que o comércio... Se a idade bater com... Sim, mas o inverso também é verdadeiro. Às vezes eu estou de posse de um documento de pessoas de 60, 70 anos de idade e a cronologia estabelece 18, 19, 20 anos. Cheque? Então, o cheque é uma outra questão hoje que no Brasil, a partir de fotocopiadoras coloridas, com 98% de resolução gráfica, nós temos cheques aqui que são cheques clonados, de vários bancos, que na prática, Jô, eles têm absoluta semelhança com um cheque normal, independente do banco que eu possa estar mostrando. Sim. Mas são cheques clonados. Então, e como é que você descobre que ele é... Na verdade, de cara, se você tatear na margem esquerda do cheque, Jô, percebe que é liso, não há a microcerrilha. Entendi. Que seria a partir de um cheque autêntico. Certo. Um outro fato curioso com relação a cheque, todo cheque... Peraí, vamos devagar para o pessoal já pegar. Aqui... você tateou na margem esquerda, não tem o picote. Não ficou o picote. A ausência do picote já denuncia. Um outro fato que os bancos têm, a chamada linha louca, essa tarja aqui, Jô, essa linha aqui, quando... Essa cobrinha. Quando, por alguma razão, ela possa estar interrompida, é um tipo de golpe chamado golpe do cheque laminado. Ou seja, corta-se exatamente no centro, joga fora a parte superior, que normalmente quando é de pequeno valor, e a partir de uma montagem, eu tenho uma situação que retrata bem isso aqui, ó. Veja, por exemplo, esse cheque. Se você observar a numeração na parte superior, não bate com a numeração no rodapé. Certo. Isso obrigatoriamente teria que ser o mesmo número. Claro. Agora, quando você observa aqui, ó, há um desencontro dessa chamada linha louca ou aspiral. Esse desencontro denuncia. Na verdade, aqui eu tenho uma fraude, ó. Eu tenho 2 cheques. Certo. E uma outra prática... E aqui também não? Não, aqui não. Aqui é um cheque só clonado. Ele foi reproduzido. Entendi. E a ausência da linha louca. Hoje, esse aí aproveita já uma assinatura. Sim, exatamente. Aproveita a parte da assinatura. Isso, gente. E um outro fato, Jô, ainda nessa área, hoje, olha só o recurso da culinária. O cheque que é preenchido mecanicamente, e normalmente cheques de pequenos valores, jato de tinta ou impacto. Este cheque, no micro-ondas, a partir de uma determinada temperatura, desintegra o toner da personalização. Eu tenho a chamada lavagem eletrostática. Ou seja, o teu cheque... Vai devagar, está muito técnico. Você pega um cheque falso, sapeca no micro-ondas, o que acontece? Vamos lá. Hoje nós convivemos com a automação comercial. O que é automação comercial? Circunstâncias onde, eventualmente no comércio, vários segmentos... Eu senti que você está um pouco impaciente comigo. Não, eu tento, Jô. Eu sei que... Eu estou entre aqueles burros lá que você falou. Jô, olha só. O tempo que é curto, Jô, e é muita informação. Não, o tempo não é curto, não. É muita informação. Não se preocupe com o tempo, não. Então, vamos de leve? Vamos de leve. Vamos de leve. Você desculpa eu não ter entendido, mas não mande me prender por burrice, por favor. Mas fala. Vamos lá. Então, os cheques são feitos... A automação comercial é a circunstância em que as pessoas vão ao estabelecimento e só assinam o cheque. Isso é moderno, tecnologicamente falando. E como é que preenche? Porém, há um risco. Saber? Porém, há um risco. Quem preenche? Quem preenche é a máquina. Ele é preenchido mecanicamente. Você só assina o estabelecimento. Senhor, por favor, só assine o cheque. Esse cheque já há quadrilhas especializadas na compra desses cheques de pequenos valores, porque eles são levados ao micro-ondas. E a partir de uma determinada temperatura... Também não precisa falar tão devagar. E se alguém quiser saber a que temperatura, Jô, eu diria que é numa próxima entrevista ou no módulo 2, né? Porque tem que ser na temperatura certa. Exatamente. Ele Mas o que acontece com o cheque? Desintegra o toner da personalização. Porque toda personalização... Traduz isso para o pessoal, desintegra o toner. Tá. Né? O toner é o que alimenta é o preenchimento, é a impressão. Essa impressão, isso é um toner, e sendo um toner é uma partícula. E sendo uma partícula no micro-ondas, ele se desintegra. Portanto, aquele preenchimento volta à condição de pó. E aí o camarada tem um cheque da vítima assinado em branco. Porque apaga a impressão toda que foi feita à máquina. Exatamente. Por causa do toner. É onde ouvimos hoje, Jô, com muita frequência, pessoas reclamando em ambientes bancários que emitiram um cheque tradicionalmente de pequeno valor e o cheque foi compensado por valores altos. E o banco é que paga? O banco, quando constatar uma fraude e que eventualmente não há conivência do cliente, coisa, enfim, ele normalmente... Tem que pagar. Sim. Aliás, Jô, nessa área do cheque, nós identificamos no Instituto de Criminalística e, curiosamente, o uso do
nesse golpe do cheque laminado, o uso do esperma. É, isso mesmo. Do sêmen. E se alguém disser que isso não cola porra nenhuma, cola. E a gente já tem essa informação. Mas tem um funcionário só para isso, não? Para ficar... Com alguns estímulos, certamente sim. Fica lá se masturbando e tal. Mas, ô, Jô, chegou o esperma, traz aqui pra gente. Eu fico imaginando a mãe, chamando pro marido, né? Venha pra casa cedo que eu tenho que colar o caderno das crianças, né? Seria uma coisa. Mas como é que é a assim. utilização? Como é que é? O que antigamente era feito com clara de ovo e açúcar, hoje já para colar isso aqui, e até tem uma matéria de um jornal que trata nesse assunto aí, porque normalmente quando você comenta as pessoas acham uma coisa meio que absurda. Né? Não, mas é para ilustrar a criatividade nessa área. Mas peraí, você não deixa no ar as coisas. Tá bom. Você usa o esperma para colar um papel no outro, é isso? Metade ali? Para montar o cheque. Quer dizer que eu acabei de pegar aqui no esperma de alguém. Você deu isso na minha mão. Mas aí o sistema bancário está usando mais uma tecnologia, Jô. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O caixa do banco, boa gente. Ou, não conheço. Ou, leva para compensação, seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido. É meu. Reconheceu? Tá bom. Agora, porque ele é colado aqui. Ele é colado. Aqui, mas esse aqui está colado com aqui está durex, que as pessoas ficam manuseando. Eu trabalho mas como é que faz para emendar? É o corte, é o tipo do corte. Passa o sêmen no corte, é isso? Isso é cortado com estilete em diagonal. E as fibras do papel, elas ficam meio que sobrepondo uma a outra. E aí tem toda uma técnica. E fica perfeito. O que surpreende é a qualidade do serviço, às vezes. Claro. Não do esperma, mas da colagem. E ali, o dinheiro que você trouxe? O dinheiro. Cédulas falsas hoje, Jô, é lamentável, mas nós temos cédulas aqui de todo o nosso padrão monetário, né? A qualidade da falsificação tem melhorado significativamente decorrente de ambiente gráfico, offset, scanner de alta resolução. Isso aqui é tudo falso? Todas elas. Você pega uma nota dessa no meio, você já saca qual é a falsa? Na textura do papel. Quem tem essa sensibilidade, quem manuseia com frequência, teria, eu diria, essa facilidade. Eu posso misturar aqui com... Todas elas são falsas. Se você quiser misturar com uma autêntica, aí fica legal pra gente identificar. Eu vou misturar. Pera aí. Aliás, deixa eu te falar uma curiosidade. Deixa. A cédula autêntica, e se nós apanharmos aí uma cédula de alguém da plateia, na cédula autêntica está escrito falsa. E, naturalmente, que isso não é informação para você usar no dia a dia. Eu tenho isso num vídeo. Está escrito falso? Aonde? Exatamente. Depois, num vídeo, a gente vai ver isso aí, que vai facilitar para a gente identificar. Agora, tem uma forma bem tranquila aqui, Jô, que é o seguinte, ó. Coloca uma cédula tua ali que a gente vai fazer um teste para saber se ela é autêntica ou não. Não, peraí, primeiro... Também não vai dizer que a minha tá falsa, porque aí eu recuso. Eu vou te mostrar uma forma bem tranquila da gente identificar. Embaralha bem, né? Aqui, ó. Qual é a falsa? Você quer a falsa ou a autêntica? Não, quero a falsa, claro. Ô, Jô, ó. Marca d'água. Essa informação aqui, ó. Essa cédula é autêntica. Ó, essa aqui é autêntica. Essa é falsa. E essa é autêntica, ó. Aqui, ó, nessa ranhura. Deixa eu ver a falsa ali pra eu checar. Ó, agora, tapei aqui nessa parte escura aqui, ó. A falsa é essa mesmo. E agora empresta uma que eu vou te mostrar uma outra forma. Espera um instantinho. Só para confirmar, João. Não, eu quero só primeiro fazer esse teste aqui. Esse. Onde é que você passa? Aqui? Isso, aí é liso. E nessa aqui é áspera. Nessa tarja escura. Eu tô achando o contrário, eu tô achando que aqui é áspero. Não. Aqui nesse riscadinho? É nesse sentido, João. Nesse sentido. Eu acho que a tua é verdadeira aqui, e todas as minhas são falsas. Mas eu troco. Agora, obrigado. Deixa eu te mostrar uma forma aqui de confirmar. Não, mas pera, você está com muita pressa. Não. Você vai dar um golpe em alguém agora? O que é? Porque assim ela fica lisa. Isso. Agora aqui... Olha, eu não consegui notar a diferença, mas aqui, tudo bem. Olha aqui, ó, Jô. Aqui, inclusive, dá para ouvir o barulho, ó. Ela é lisa, absolutamente lisa aqui, ó, nessa parte. Mas aqui também, não é? Não. Isso
Você pode tatear aqui, ó, nesse sentido. Ah, tem razão. Tem uma pequena textura. Claro que tem razão. Agora me empresta uma das tuas cédulas. Eu queria, só um não. minutinho, só para confirmar se ela é autêntica. Tá bom. Você já vai... Não. Isso aqui é pra gente ter a certeza de que você realmente está guardando 461A. É para saber se está guardando. Uma das formas, assim, bem prática e eficaz é isso aqui, ó. Quer ver? Você faz isso aqui. Então, se de fato for papel moeda, ele tem uma condição que recupera, a partir desse momento, a cédula realmente em sendo papel moeda, né? Então, não há nenhum dano, ok? Então, tá tranquilo. Eu diria que é a forma mais segura. Crianças, não façam isso. Não façam em casa. É brincadeira, claro que é uma brincadeira, ainda bem, né? Ainda bem que você avisou. É uma forma... o mais importante, realmente, às vezes, as situações aqui, ó, curiosamente, eu tenho cédulas aqui que tem o mesmo número. Sim. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de identificar, e basta que você esteja atento para essa possibilidade. Ou seja, 2 ou 3 cédulas com a mesma numeração. Não é coincidência. Naturalmente, exatamente. Agora, você vê, por que toda caixa de supermercado você dá uma nota de 100, mesmo de 50, ela fica assim? E olhando para você assim, ó. Você se sente o cachola do outro lado. Olhando... Ela não entende nada daquilo, como é que ela vai saber? É muito interessante essa observação, porque isto enseja uma ação de constrangimento e danos morais. Essa postura de receber a cédula, levar a contraluz na busca da marca d'água, e esse olhar suspeito, Jô, naturalmente, e aliás, eu tenho vários segmentos a quem eu peço serviço e tenho ouvido inúmeros depoimentos de ações de constrangimento e danos morais por conta dessa postura inadequada. O comércio jamais pode, mesmo tendo uma cédula sob suspeita, jamais pode dizer ao cliente, essa cédula é falsa, ou qualquer postura nesse sentido. Não pode dizer que é falsa, o que tem que dizer? Essa cédula, lamento, não posso aceitar, está sob suspeita. É verdade, o fato de afirmar que ela é falsa, o comércio não tem a competência técnica e o conhecimento. E tem umas canetinhas que passam para ver se é falso? Tem uma caneta, na verdade, essas canetas não têm eficácia. E é sobre isso que eu queria comentar. Por quê? Porque eu tenho cédula falsa que eu passo a caneta e a caneta diz que é autêntica. Por quê? É papel moeda. Ou seja, é a cédula de lavada, descolorida e reimpressa na de maior valor. Como a caneta trabalha em cima do papel moeda, ela naturalmente vai inibir os efeitos da caneta. Você está me mostrando aqui que uma coisa assustadora, que é o seguinte: a quantidade de notas falsas que circulam por aí. Ô Jô, é surpreendente, porque a mesma tecnologia que facilita a nossa vida, hoje você tem HP 1510, a partir de 1.200 dpi, você produz cédulas. Papel A4, encerado, tratado, impermeabilizado, pó de castanheira e 2 horas de sol, você tem um papel de extrema qualidade para produção de cédula. Bom, agora sim eu estou um pouco preocupado com o tempo. Tem 3 copinhos ali, o que é? Na verdade, esses copinhos, Jô, são aqueles golpes comuns que são aplicados aí em praças, em feiras, em eventos, aquela jogatina de achacolé. Você faz bem isso? Isso é uma ilusão que... Na verdade, a fraude decorre disso, Jô. Mas você joga bem? Jogo. Na verdade, tem várias formas de você fazer isso. Faz um pouquinho. Mas aí vai rolar um dinheirinho aí? Também não. Tá, desses aqui autêntica, não. Ô, Jô, bem rapidinho aqui, ó, só pra gente ter uma ideia de... Alex, ajuda aqui, por favor. A ilusão de ótica, né? Então vem cá. Faça onde, Jô? Tira isso aqui, Alex, põe pra lá. Não, fazer aqui, ó. Pois é. Bem prático. Pra não estar atento. Ok. Vamos lá. Ok, vamos lá. É só... Como eu te falei, tem várias modalidades. Veja só. Fala aí. Atenção. E você pode fazer aposta também. Essa é uma forma. Quer dizer, você cobre os 3... Veja só. Olha só. Atenção. A ilusão de ótica, ok? Ó, aqui. Veja só. De novo. Aqui. O segundo. O terceiro. Atenção. Tem outras formas. Você nunca foi de preso. Ganhar dinheiro, honestamente. E aquela que põe embaixo e gira pra lá e pra cá? Aquela é o seguinte:
esse copinho, se você passar um bombril, você percebeu que é uma esponja. Se eu passar um bombril e o meu dedo aqui sobre o bombril, ou dessa forma, a esponja sobe e cola no fundo. É exatamente quando eles fazem. Aí você jura que está aqui, porque de fato estava aqui, mas quando levanta, se o meu dedo está em posição diferente, recolhe a esponjinha. Por que? O que atrai? Porque é exatamente a estática. Você desliga a TV, encosta o braço. Quando é com nozes, com casca de noz? Aí ela é escondida no meio do dedo. No meio do dedo aí é uma agilidade muito grande. Sim, é uma e habilidade. Com carta também, habilidade manual. Também, todas elas decorrem dessas Agora, habilidades. e ali aqueles documentos todos? Na verdade, João, eu tenho 125 identidades que me permite eventualmente circular no comércio, efetuar compras. Eu comprei um carro aqui em São Paulo, no início desse ano, autorizado por uma financeira. Sim, esse claro. carro ficou 28 dias no hotel, numa outra passagem por São Paulo. Eu entrei com a documentação no Detran, desalienei o veículo e esse veículo foi para um local onde tínhamos um evento com 500 e poucos colaboradores desse banco, né? E eles, naturalmente, achando que esse carro seria objeto de sorteio para o melhor aluno do curso, né? E, na verdade, eu devolvi. Se devolvi realmente ou não, vocês jamais vão saber também, né? Isso também não faz muita diferença. Mas esse carro foi devolvido e depois foi comentado e passamos 3 dias falando sobre grafoscopia, documentoscopia, papiloscopia, que é um assunto relacionado à fraude, como identificar assinaturas falsas, coisas desse tipo. Olha, eu gostaria de pagar você pela sua entrevista. Muito obrigado. Nunca fui tão bem remunerado dessa forma, né? Agradecer pelo livro. Realmente a gente precisa voltar João, aqui para falar coisa por coisa daqui. Tem muito assunto aí, realmente. Aquela lista que você deu logo no início, dá de novo. A lista dos golpes, qual é? Bilhete premiado, achadinho, trouxinha, boa noite Cinderela, boa noite Severino, golpe do carro zero. Boa noite, Severino. Golpe do carro zero, golpe do emprego. Boa noite, Severino. O Boa Noite Severino é um golpe que é utilizado já há muitos anos aqui na rodoviária de São Paulo, com a utilização do Dormonide, que é uma droga que provoca um efeito amnésia. Ela pode ser injetada numa bebida, numa fruta, numa bala, e é oferecido, e a pessoa ingenuamente ao ingerir... Como Boa Noite Cinderela. E ela provoca uma sonolência e a pessoa durante horas, ela pode estar aparentemente normal, porém com efeito amnésia. Quem já fez exame de endoscopia, certamente vai lembrar disso, né? A pessoa fica por 1, 2, 3 horas, dependendo da dosagem do organismo. Você faz o que quer com ela. Exatamente. Aliás, em boates, meninas bonitas, saudáveis, convidam para um apartamento, tomam uma bebida, na bebida e depois é feito foto, filmagens das mais diversas, e depois vem as extorsões. E aí é apresentado a você um filme e você vai dizer o que lá para a mãe em casa depois, né? Que foi assaltado, que foi isso, que foi aquilo. Pode fazer nada. Gente, eu conversei aqui com o Arnaldo Ferreira dos Santos, que está lançando, também adorei, está lançando esse livro aqui do Fraudes, Prevenção à Fraude e Golpes, pela editora Insular de Florianópolis. É ótimo para você ter como manual antifraude isso aqui. Ou umas pequenas adaptações, pode ser o manual do falsário. Eu estou meio na dúvida Pelo ainda amor de se Deus. posso mudar o foco do livro. Hoje eu posso dar o meu site e comentários rápido? Pode, é uma coisa de utilidade pública, pode. Pessoal da CDL de Feira de Santana, Petrolina, Juazeiro do Norte, Fortaleza e Natal, a gente vai estar esse mês aí fazendo alguns trabalhos. E o site, para quem quiser anotar, é o www.afsconsultoria.com.br. Tem aqui o site escrito? Tem, no livro tem, e também tem uma série de recomendações com relação a golpes, extorsões e ações estelionatárias. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.